paciente acima de 45 anos é um paciente também alocado nesse critério de diagnóstico. E alívio ao shaking hands. O que é shaking hands? Shake de mexer, hand, mão. Quando ele chacoalha a mão, assim, ó, normalmente é um paciente que faz isso, ó, ele chacoalha a mão para aliviar. Então, quando você pede ao paciente assim, ó, agora chacoalha a mão, relaxa, e se pergunta para ele, doeu ou aliviou? Aliviou ou doeu? Se ele responder que aliviou, não é? O que vai acontecer? Ele também tem um critério para fechamento de diagnóstico. Então, essas são as dicas que eu queria dar, tá? É claro que nós temos outros testes que permanecem. Por exemplo, o teste de Fallen, não é? E o teste de Fallen invertido, o teste de percussão de Tinel. Então, não apertem o retináculo que ele não vai sentir dor. Não é? Vai dar um foco de percussão. Tá? Mas, principalmente, não precisa retináculo, façam o que eu disse até pouco, palpação do tubérculo do escafoide. Combinado? Conversados? Então, basicamente, são esses os critérios para diagnosticar. Ficando fácil assim, nós começamos com a sumarização. Então, qual é a primeira coisa a se fazer? Se for um paciente extremamente agudo, não é? Então ele chega com um edema grande, a primeira coisa é a orientação para esse paciente usar o bracing noturno. Nas últimas guidelines, antes da última diretriz agora de 2019 da JOSPT, era para prescrever uma extensão, hoje não mais, a órtese é em posição neutra. Tá? Então significa que em leve extensão eles avaliaram a condição de tensionamento do retináculo. Importante isso aí. Em leve extensão, o estojo ósseo abre. Em leve extensão, o estojo ósseo abre. Mas em detrimento dessa abertura, que a gente sempre prescreveu órtese em leve extensão, porque imaginava que a abertura do estojo ósseo pudesse causar uma redução de pressão ali, redução da dor, não é? Um raciocínio coerente. Mas hoje se sabe que a órtese em leve extensão tensiona o retináculo. E quando estica e tensiona o retináculo, esse retináculo faz pressão nesse túnel. Então a órtese fica como? A órtese fica em posição neutra. Órtese durante uma semana em posição neutra para dormir. Então essa é outra dica. Depois, o que é importante é o que é descrito na diretriz da JOSPT, de que secundariamente ao uso da órtese noturna, nós temos que começar com o quê? Com a redução do edema. E a redução do edema pode vir através de dois componentes. O uso da crioterapia, muito bem, o uso da CIV, da corrente interferencial vetorial. Depois eu vou colocar esse diagrama da JOSPT. Eu colocarei o diagrama da JOSPT aqui nos stories e vocês vão observar que, de acordo com a JOSPT, eles vão analisar esse diagrama e notar que é preconizado para redução de edema o gelo e a corrente interferencial vetorial. Lá para o final, o tratamento de força é feito não primeiro com os flexores, porque o paciente vai usar a mão e não vai usar o punho. Se ele usar o punho que vai ser ruim para o carpo, se ele usar a mão não. Mas professor, como é que ele vai usar? Pega flexor, vai a dica. Como é que ele pode pegar alguma coisa inicialmente sem gerar sintoma pela ativação de flexores, que eu vou fortalecer só no final. Você vai preconizar fortalecimentos de lumbricais. Quais são os músculos lumbricais? São aqueles que fazem flexão da metacarpofalangiana e mantêm as interfalangianas em extensão. Isso é fortalecimento de lumbrical. Então olha quanta coisa a gente viu. Para avaliar um paciente, palpou tubérculo do escafoide, palpou, doeu. Também conjectura aí a possibilidade de síndrome do túnel do carpo. Paciente, por exemplo, tem perda de força também caracteriza. Paciente acima de 45 anos, sim, também caracteriza. Paciente do shaking hands, ele chacoalha a mão e a dor diminui, também é uma característica de teste de contrapositividade. Bom, e aí o que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz, órtese de prescrição durante uma semana noturna, quando o paciente estiver em alto grau de agudizar o edema.
reduz-se esse edema através do que? Gelo e através de corrente interferencial vetorial. Agora, outra dica para os fisioterapeutas. Em 2015, nós tivemos a prerrogativa profissional da prescrição de ortomolecular, fitoterápico e homeopático. Isso significa que o que eu posso prescrever no meu receituário para melhorar essa condição de neurotransmissão? Porque tudo que eu estou fazendo é reduzir edema e melhorar quadro de força periférico para o punho não ficar sobrecarregado. Mas agora o que eu posso fazer para a condução nervosa aqui melhorar? Prescrição de vitamina B6. Anotem aí, a chamada piridoxina. Não é? A piridoxina tem de base uma base pirimídica. O pirimídica é a metilpirimídica. Então o que acontece? A piridoxina é uma vitamina hidrossolúvel do complexo B, né? É uma vitamina encontrada em diversos tipos de peixes de água doce e gelada, como truta, encontrada, por exemplo, na maioria dos vegetais folhosos escuros, encontrada nos tubérculos, encontrada no germe de trigo, inclusive o trigo em processo de germinação. Então a vitamina B6 é muito importante para isso. Então, suplementação de vitamina B6. Quantos miligramas? 200 miligramas por dia. 200 miligramas por dia. Então veja, 200 miligramas dia de vitamina B6. Faça o receituário, mande o paciente para a farmácia de manipulação e prescreva a vitamina B6, a piridoxina, para o paciente que tem a síndrome do túnel carpal. Agora, quais são as contraindicações da vitamina B6, né? As duas são muito importantes e as que talvez sejam mais assim complicadas, mas é importante ressaltar elas. O paciente que faz tratamento para tuberculose, né? Normalmente o paciente que faz tratamento para tuberculose usa uma medicação chamada de isoniazida, e a isoniazida é um antagonista. O que significa, professor? Significa que se eu prescrever vitamina B6 para um paciente que faz tratamento com isoniazida, note, eu vou estar diminuindo a absorção da isoniazida. É um antagonista, né? Eu vou estar inibindo a absorção e o efeito biológico da isoniazida. Outra coisa, paciente com mal de parkinsonismo, o paciente faz uso da levodopa, da L-dopa, né? Dopamina na forma levógera, né? Na forma ativa, do lado esquerdo do esqueleto carbônico. Então, pacientes em tratamento para tuberculose ou com uso de isoniazida e pacientes com Parkinson ou parkinsonismo, como queiram, com tratamento com L-dopa, vocês não devem prescrever a vitamina B6. Do contrário, liberada a vitamina B6, ela acelera a condução, acelera muito. Outro fato importante, anotem aí categoricamente, quando quiserem reduzir um edema de um paciente de maneira farmacológica e prescrita dentro das nossas prerrogativas. A vitamina B6 reduz edema, não é? Então a vitamina B6 é um natural porque é uma vitamina, né? Isso natural se for consumido os alimentos que falei. Então a prescrição de vitamina B6, ela acelera a neurocondução e ela reduz o edema local, tá? Então essas foram as informações que talvez eu tivesse que passar, extraídas do American Journal of Sport Medicine. No American Journal of Sport Medicine e na JAMA, né? Essas informações foram compiladas em artigos de 2018. E na JOSPT foi exatamente a revisão sistemática, né, a revisão sistemática de sumarização do tratamento em 2019, com mais de 14 artigos compilados. Eu espero que vocês tenham gostado. A live de hoje foi rápida porque eu tenho que entrar logo aí para a aula de graduação em algumas daí das graduações que eu ministro aula. Então, pessoal, nós temos aí 10 minutinhos para que possa solucionar. Eu vou atender 3 questões de vocês, fiquem à vontade, tá? Vamos lá. Fiquem à vontade, fico aguardando. Tá, Bruna, fiquem à vontade. 3 questões agora vocês têm. Vamos lá?
Vamos lá, pessoal, estou aberto às 3 questões aí para a região carpal. Hoje a live é curta mediante as aulas de graduação que tem que ministrar daqui a pouquinho, 7 e pouco. Se não tem questão, vou fazer uma breve revisão. Evidentemente, então, paciente com síndrome do túnel carpal, síndrome do túnel do carpo, ou síndrome compressiva anterior, ele tem uma pressão nessa área, uma pressão ou aguda ou crônica. Olha lá, foi a questão. Agora, exatamente, a crônica adota-se o mesmo protocolo. Na condição crônica isso é pior, porque o edema é residual e você não consegue tornar o resultado tão otimizado com gelo para o edema residual. Então a gente apela mais ainda para a corrente interferencial vetorial. Essa condição é comum em grávidas? Sem dúvida nenhuma é comum em grávida. Então a gestante ela tem tanto um déficit de vitamina B6, tanto quanto um déficit de vitamina B12. Então a B6, que é a piridoxina, e a B12, que é a cianocobalamina, estão em níveis baixos na gestante, o processo gestacional. E aí a suplementação é interessante. Veja, 200 mg por dia. Por quê? Você melhora a neurocondução dessa área, não é, de nervo mediano, não é, advindo ali numa junção mais anterior de plexo de fascículos lateral e medial. Então você consegue melhorar a neurocondução desde plexo para a região. Então a vitamina B6 é para isso, melhora a neurocondução e reduz edema, evidentemente porque é um diurético. Você vai notar a prescrição, por quanto tempo? 200 mg por dia, por quantos dias? Até que você possa ter uma boa redução de edema, uma boa devolutiva de toda a parte de sensitização da mão, quer dizer, ela não tem mais formigamento, ela não apresenta mais... Ela não apresenta, importante que talvez pelo tempo diminuto não deu para falar, ela não apresentará mais também uma sobrecarga nessa área tenar. Isso significa que na literatura a abordagem é para 3 semanas e meia de prescrição. 3 semanas e meia de prescrição de vitamina. Corrente vetorial é a VIF? Não, é a corrente interferencial vetorial. É a corrente interferencial vetorial. Então, a corrente interferencial vetorial é a CIV. É aquela corrente em que a gente tem a maneira tetrapolar de colocação ou a bipolar. Bipolar porque a área é pequena, você não precisa de vetores correndo. Para o dia a dia, o paciente indicado munhequeira, só sintomas permanentes ao longo das 24 horas. É o que a JOSPT também preconiza nessa diretriz de 2019. Então essa revista ela propõe, ao longo de todo esse compilado de estudos, que se o paciente não tiver uma melhora com o uso do bracing aqui em posição neutra, apenas há necessidade de fazer o uso do bracing durante as 24 horas. Mas é ideal que você possa reduzir edema e melhorar a função de pega. E a função de pega você vai melhorar através do fortalecimento de lumbricais e não através do fortalecimento de flexores. Mais alguma questão, pessoal? Então a gente encerra por aqui. Vale lembrar da dica, vocês podem e devem prescrever vitamina B6 para esses pacientes. Vale lembrar, inclusive, em quais situações eu tenho uma precaução, uma contraindicação. Pacientes que façam uso de isoniazida, medicação para tratamento de tuberculose e também para tratamento de outros tipos de infecções. E outros tipos de acometimento aí bacteriano. O que acontece? Além de pacientes portadores do mal de Parkinson fazem uso também da L-Dopa, da levodopa. Esses pacientes, eles possuem medicamentos ou fazem a ingesta dessas medicações e elas são antagonistas à B6. E a B6 são antagonistas às mesmas. Então é contraindicado ao consumo dessas medicações. Tanto L-Dopa, né, prescrição de levodopa, tanto quanto isoniazida. Então fiquem com essas informações. Palpação do tubérculo do escafoide. Veja. Edema, palpação do tubérculo do escafoide, edema, mais de 45 anos, shaking hands, aliviam os sintomas, pacientes que se encaixam na síndrome do túnel do carpo. Evidentemente, esse paciente muitas vezes é necessário, é fazer o paciente passar por alterações aí necessárias, como eletroneuromiografia, como eletrodo de agulha. Aí o tratamento começa com estabilização por bracing noturno durante uma semana e depois com os tratamentos que eu já citei, corrente interferencial vetorial para redução de edema, também a crioterapia
E aí toda aquela história de fortalecimento de lombricais e prescrição de vitamina B6, tá ok? Pessoal, lá fala o uso de eletroacupuntura nesse tratamento, não cita eletroacupuntura, ele não cita acupuntura no tratamento, ele cita o manejo, né? Então o manejo manual, essas técnicas de fortalecimento e inicial são tomadas todos os dados para os protocolos anti-inflamatórios e analgésicos. Ele cita sim, e eu não falei aqui, ele cita sim o laser, a laser terapia, laser de 870 nanômetros ou 904 nanômetros, que é o infravermelho com 12 joules. Mas como eu já abordei muito de laser na live, eu não quis falar muito de laser aqui, outras alternativas como a suplementação vitamínica. Tá ok, pessoal? Muito obrigado, espero que tenham gostado. E essa live vai ser integrativa ao programa A Live é Sua. Vocês terão todas estas lives, curso. Então as 10 lives farão parte de um curso gratuito no nosso site www.grupofibroles.com.br. Pessoal, a gente se vê sexta que vem. Um forte abraço.